galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de algoritmos genéticos. E nessa videoaula nós vamos falar sobre heurísticas. Então assim, os objetivos que a gente tem nessa aula é falar um pouco sobre inteligência computacional e inteligência artificial, qual a diferença que existe entre elas, definir o que é um algoritmo genético, o que são problemas intratáveis, né, e como que a gente vai abordar eles, e falar sobre os métodos heurísticos. Vamos lá. Bem, qual a diferença entre inteligência computacional e a inteligência artificial? A gente tem que pensar um pouco nisso, né? Porque tem uma diferença. Às vezes a gente fica sempre fazendo referência à inteligência artificial como se fosse a mesma coisa de inteligência computacional. Então vamos tentar definir a diferença entre uma e outra. Normalmente a inteligência artificial ela é definida, né, como a ciência que tenta emular a inteligência humana, tanto comportamento como cognitivo. Então assim, a inteligência artificial ela tenta emular o nosso comportamento. Agora, quando a gente fala em termos de inteligência computacional, ela procura desenvolver sistemas que tenham um comportamento inteligente, não necessariamente que se pareçam com o comportamento humano. E muitas vezes é pegar um problema, tentar desenvolver um método, um algoritmo que trate aquele problema de uma forma inteligente e tente achar uma resposta viável, né, para aquele problema que seja aplicável no problema. Não necessariamente imitar o comportamento humano, entendeu? Então a gente tem que dividir isso, tá? Vamos entender dentro do nosso contexto o que a gente vai estudar como inteligência computacional, tá? Então não vamos confundir os termos, que às vezes a gente vê muita coisa em filme, essas coisas, e vamos colocar no contexto computacional, beleza? Então assim, dentro desse contexto nós temos os algoritmos genéticos, né? Que o algoritmo genético é uma técnica de busca extremamente eficiente e seu objetivo é varrer o espaço de soluções e encontrar soluções próximas à solução ótima. Então assim, vamos entender. O algoritmo genético, ele é uma técnica que, dentre muitas possíveis soluções, vai conseguir varrer parte delas, porque às vezes é importante a gente notar essa diferença, que o tempo computacional pode não ser suficiente para testar todas as opções. Então, nesse contexto, a gente aplica a técnica de algoritmo genético para que dentro do conjunto solução, de possíveis soluções, a gente consiga pelo menos chegar próximo de uma solução muito boa, aplicável ao problema, ou quem sabe até a melhor solução. Bem, ele faz parte também das técnicas que devem ser aplicadas quando o tempo necessário para resolver o algoritmo é considerado inaceitável. Então, assim, vai para aqueles problemas, a gente vai ver um detalhe mais à frente no slide, que eu não tenho tempo suficiente para varrer todas as opções. Se esse tempo for viável, a gente não deve aplicar um algoritmo genético, tá? Então vamos lá, vamos na prática dar um exemplo, né? Vamos ver um exemplo prático para a gente poder entender quais são esses tipos de problema e talvez assim, poxa, o professor Igor está falando aí de uma questão que não existe na prática, né? Que está fora do nosso contexto. Então vamos dar um exemplo muito simples, né? Imagina um entregador de jornal, né? E esse entregador de jornal ele trabalha aí numa cidade colatina. E na cidade colatina tem um bairro ali de São Silvano onde a gente tem esse mapa, né? Então a gente tem aí nesse mapa o total de 5 pontos que ele tem que fazer entrega de jornal. Então, olha só, olha as opções que ele tem dentro de um contexto tão pequeno, né? A gente tem essa rota que ele pode fazer que demora 10 quilômetros, né? Que ele vai de A para B, de B para C, de C para D e D para E. Ele gasta 10 quilômetros. Ele tem essa outra rota que ele pode fazer, que ele vai de A para D, de D para E, de E para C e C para D, que é 8,5 quilômetros. Ele tem essa outra rota, que aí ele já vai de A para C, de C para D e de D para E e de E para B, que ele vai gastar 8 quilômetros. E se a gente for pensar em todas as rotas possíveis, ele pode fazer exatamente 12 rotas.
Então a gente vê que em um contexto muito pequeno, a gente tem várias possibilidades. O que a gente falou em termos de testar todas as opções, todas as soluções possíveis, se enquadra exatamente nesse contexto. Por quê? O algoritmo ele facilmente testaria 12 rotas possíveis, somando a distância total e me falando quais das rotas elas vão ser mais curtas, né? Qual a rota vai ser mais curta nesse caso. Mas vamos imaginar o seguinte agora, né? Vamos fazer uma análise computacional e um computador que faz uma análise de 100 rotas por segundo, né? Dependendo do cálculo, é por aí. Então vamos lá, quando a gente tem 3 clientes para o jornaleiro entregar, ele tem uma rota possível e ele vai demorar exatamente 1 segundo, né? 0,00 segundo, muito pouco tempo, quase nada, né? A mesma coisa com 5 rotas, que é o caso que a gente testou agora há pouco, né? Que o computador vai levar 0,012 segundos, muito rápido também. Quando a gente tem 10 rotas, olha como é que isso sobe, gente, as possibilidades, né? Então a gente já passa a 181.440 rotas possíveis em um tempo de 3 minutos para calcular. Ainda é um tempo baixo, não tem tanto problema, mas um jornaleiro normalmente não tem só 10 clientes para entregar o jornal, né? Então a gente começa a ter 11 possíveis entradas. Olha a quantidade como sobe e olha o tempo computacional que já demora meia hora para testar todas as soluções possíveis. Isso é fazer o teste de todas as rotas possíveis, analisar qual é a menor, pegar e me retornar, tá? É um algoritmo que testa todas as opções, a gente chama também de algoritmo guloso. Olha só, com 12, com 13, olha só, 13 rotas, gente. A gente já tem um Dzinho ali que é 2,772 dias, tá? Para calcular. A gente já tem aí, ó, com 14 rotas ele já vai para 36 dias, mais de 36 dias. Gente, com 15, olha só, aquele tempo ali é em anos, tá? A gente tem com 20 rotas, a gente já tem aí, olha só, gente, aquele Czinho é séculos, tá? Então a gente pode ter uma noção do tempo que isso pode demorar. Então é impossível a gente testar todas as opções em determinados problemas, mesmo problemas simples do nosso dia a dia, como a gente está vendo aí nesse slide onde a gente vê para o número de rotas, quantas possíveis soluções eu posso ter para o problema. Então assim, o que são problemas intratáveis, né? Os problemas são problemas que o tempo necessário para resolver eles é considerado inaceitável. Resolver, quando eu digo, é tentar testar todas as possibilidades, né? E verificar delas qual é a melhor. Ok, gente? Mas e agora? O que a gente vai fazer, né? O que é possível fazer com isso? Então a gente tem aí os métodos heurísticos, né? Que podem resolver. E dentro deles a gente tem vários métodos heurísticos, a gente tem Simulate Annealing, VNS, algoritmos evolutivos, genéticos, busca local, GRESP, busca tabu, entre outros que a gente pode estar utilizando, né? Mas o que são métodos heurísticos, né, para a gente poder definir? Os métodos heurísticos, eles aprimoram o processo de busca, né? Então assim, se eu tinha que buscar, se no algoritmo guloso eu testo todas as opções, no heurístico eu vou testar parte dessas opções. Então ele não testa todas as soluções possíveis. Isso é muito importante, né? O objetivo é encontrar uma solução satisfatória em um tempo computacional aceitável. Então assim, ele vai tentar de alguma forma, usando alguma técnica de busca dentro dos dados, né, para poder encontrar a melhor solução. Cada um desses algoritmos tem a sua técnica diferente que você pode estudar para tentar buscar dentro de um número muito grande de opções, né, tentar ir buscando a opção que seja a melhor solução, né, ou uma solução aceitável. E é importante a gente destacar, né, como no último item, que não há uma garantia de melhor solução para nenhum dos algoritmos que a gente passou agora há pouco, tá? Pessoal, o que eu queria falar com vocês aí hoje é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Forte abraço!